É só vejo que dentro do nosso município, os professores. Vamos analisar os outros municípios que são contemplados. A que vai para lá não exclui os professores, não. Corumbá, Anápolis, outros lugares, não exclui os professores. Só dentro de Abadiânia. Só dentro de Abadiânia que está excluindo os professores. Como é que eu não vou, na minha insignificância, no meu pequeno poder que eu tenho dentro da Câmara, que eu não vou dar a pedrada de estilingue? Então eu dou pedrada de estilingue até o fim. Eu entrei nessa Câmara com esse posicionamento em 2013, de que os professores têm direito. Eu carrego ele até hoje. Pode ser que eu nunca consiga o êxito de incluí-lo nessa revisão geral anual, mas dentro da minha pequenez, dos meus poderes, eu irei estar lutando por eles. Vereador Clarinho, muito obrigado por ter me concedido a palavra. Então, senhores vereadores, por que eu não acompanho o vereador Éder nessa emenda? Porque está errado. É erro. Eu sou luz. Quer queiram, quer não. Eu sou luz. E eu não permaneço no erro. Quando eu vejo que está errado, eu saio do erro. Porque se eu pudesse fazer assim com os professores, eu iria fazer com os guarda-noites. Eu iria apresentar um projeto de lei aqui aumentando o salário dos guarda-noturnos. Eu iria fazer um projeto de lei aqui aumentando o salário dos eletricistas. Mas eu não posso. Eu iria fazer um projeto de lei aqui aumentando o salário dos servidores da administração, mas eu não posso. É uma coisa que está errada. E tem 13 pessoas falando para nós que está errada. Então é por isso, com todo perdão da palavra, e com toda vênia ao vereador Éder, mas eu não dou conta de permanecer no erro. É errado. E esse errado está aqui falado pela decisão do Tribunal de Justiça. Eu gostaria imensamente, que eu já repeti, está ficando até enjoativo, de atingir os professores com essa emenda, mas não tem como, vai dar em nada, E eu acho o seguinte, esse zelo que nós temos que ter com o professor, nós temos que ter com as demais categorias de profissionais da administração municipal aqui dentro. Vamos apresentar aqui um projeto de lei, então, para aumentar a remuneração dos serviços gerais, que é tanto pedido aqui dentro, mas eu não posso. Então essa é a questão. É por isso que eu não acompanho, né? Mas cada um tem a sua maneira de entender a situação. Cada um tem a maneira de ver o que está acontecendo, né? Então, não entendo que isso é acovardar, de maneira nenhuma. Eu até retiro essa palavra, acovardar. Eu acho que ninguém de nós aqui é covarde nisso aqui não. Nós estamos sendo transparentes, nós estamos levando uma situação de forma transparente para a sociedade entender. Então é essa maneira. Isso não é covardia, senhores vereadores, porque essa palavra não cabe para mim. E eu entendo que os senhores também não cabem. Então, são essas as minhas razões, né? Mais uma vez, não estou aqui querendo sair aqui como o bom da coisa. Não, eu estou querendo colocar a situação nos exatos limites de que ela foi colocada pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não analisou se professor tem ou não direito. Ele só analisou a nossa participação nesse projeto de lei que tornou-se uma lei, que foi a Lei 774 de 2013. Ele só analisou isso. Agora, reitero o que eu aqui falei. Eu gostaria que o prefeito tivesse colocado, abrangido os professores. Isso não tem problema. Como o vereador Davi falou aqui, revisão é uma recomposição da inflação. Mas nada impede que o prefeito, junto com a revisão, ele encaminhe para cá um aumento real, um aumento efetivo na remuneração desses servidores. E é para isso que nós estamos aqui lutando. E nós vamos lutar. Prefeito que se colocou na situação de prefeito, ele vai ter que nos ouvir. Ele vai ter que ouvir a Câmara. Ele vai ter que ouvir aqui as nossas opiniões. E as opiniões, muitas vezes, não são agradáveis, são desagradáveis. E, então é isso, nós precisamos de lutar e defender nesse sentido. Muito obrigado, senhor. Em voto as comissões. Senhor presidente, eu queria falar que o Exaneuza teve uma assessoria jurídica e o doutor Wender vai falar agora.
Olha, aqui tudo que eu falo aqui vai chover no molhado, porque já foi muito bem discutido. A questão aqui é muito simples. Eu entendi o posicionamento do Éder, que quer apresentar a emenda por uma questão política, e é legítimo fazer política dentro da casa política da cidade. E entendo a questão de quem diverge, capitaneado do Varino, que é uma questão técnica. Os pareceres da comissão não se confundem com o mérito da emenda. Parecer da comissão, assim como parecer jurídico, é uma opinião do ordenamento jurídico sobre determinado assunto. E eu não vou nem levantar a questão do Tribunal de Justiça. Tem uma questão de muito tempo antes que não se é permitido vereadores apresentarem projetos ou emendas na qual criem encargos para o Executivo. Essa emenda me parece muito clara que é o caso. Sem entrar no mérito, infelizmente, a comissão, por ser uma opinião técnica do ordenamento jurídico, não tem como dar parecer favorável. Então, o parecer das comissões, eu oriento aos membros das comissões, que se deu um encaminhamento pela rejeição da emenda, pela não admissibilidade da emenda. O que não quer dizer que os mesmos vereadores possam votar a favor, porque o nosso regimento, ainda que o parecer seja contrário, precisa ser submetido ao plenário, que é soberano. Então, em outras palavras, eu oriento aos vereadores, se eles concordarem com a opinião, que os pareceres sejam contrários à admissibilidade da emenda, mas que se submeta à votação, porque assim diz o nosso regimento, que independente do parecer da comissão, tem que ser submetido ao plenário. Então, meu Wendel, até porque talvez a Neuza, mais o Sérgio, depois de tudo isso aí, às vezes até nem querem ser mais autores dessa emenda, às vezes poderia passar para o mérito do outro, se por acaso eles entenderem. No meu opinião, eu falei dele no início e falo, eu desde 2013 que eu defendo essa mesma tese, e enquanto eu permanecer aqui, se não houver alteração de dispositivo constitucional, eu ainda permaneço com o mesmo entendimento, que os professores têm direito, porque é uma previsão constitucional que os professores têm direito, e eu faço tudo que for possível, apresento emenda todas as vezes que tiver oportunidade nesse sentido. Mas se por acaso for apenas eu na Câmara que estou comungando com esse entendimento, o que ocorre? Eu tenho respeito à grande maioria. Eu tenho respeito às decisões da maioria, porque eu sozinho aqui não faço decisão. Eu apenas é um voto isolado. Então eu respeito a Neuza, o Sérgio, por acaso quiserem mais ser autores ou a eventualidade disso, eu mantenho, de minha parte, mantenho a emenda e sou favorável ela até o fim. Mas o nosso entendimento é nesse mesmo sentido. Que, embora seja questão técnica, nada afasta o plenário adentrar no mérito e decidir no mérito. O que se é favorável ou não. Aí a consciência de cada vereador que vai votar. E está muito bem esclarecido essa situação. Acho que o nosso regimento é falho. Porque eu acho que uma vez que se tem um parecer contrário à tramitação, deveria parar lá. Mas o nosso regimento fala que, ainda que o parecer seja contrário, tem que ser submetido ao plenário. E eu acho que é o caminho que tem que ser feito. Vota o projeto e vota a emenda, mesmo com o parecer contrário. E aqui, aí eu vou entrar um pouquinho no mérito da discussão, sem falar no mérito do voto de cada um, que o voto de vocês é inviolável, o que vale é a decisão do plenário. O fato de estar apresentando a emenda, que se vai votar contrário ou não quer dizer que seja contra o professor. Quer dizer, só por uma questão técnica é que se não admite, porque seguramente vai ter uma ação de inconstitucionalidade, ainda que nós não saibamos o resultado dela, mas vai ter essa questão por causa, e eu não estou nem entrando no mérito de novo, não estou nem falando do acordo que já existiu, estou falando da questão de aumento de despesa. Essa emenda, ao meu ver, ela gera despesa. Uma vez gerou despesa, não é mais possível. E o exemplo que se deu aqui, não sei se foi claro, ou outro que deu exemplo aqui, servidores públicos. A inflação de 2018 foi 12%. Tem que se dar 12%. Mas se o prefeito falar, eu quero dar só 6%, então eu não tenho o que fazer.
Infelizmente, a Câmara não tem que fazer. Porque eu tenho certeza, era a vontade de todos os vereadores fazer um emenda. Não, então eu quero que aumente para o gari, eu quero que aumente para o motorista, eu quero que aumente para o assessor, eu quero que retira dos secretários, mas a Câmara não pode fazer isso. Porque ela esbarra nessa questão. A Câmara, ela é um órgão, onde ela pode legislar? Tem as competências na Constituição. Competência lá, Presidência da República, está lá artigo 22 da Constituição, depois tem Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Prefeito, Iniciativa. A Câmara só pode legislar onde não está nenhum desses. Então a Câmara está lá na hierarquia, onde pode se legislar muito pouco em relação a isso. Ela tem outros poderes até maiores. Pode afastar um prefeito, pode rejeitar contra, pode votar contra os projetos. Mas aí nós estaríamos invadindo a competência do Executivo. Então, dito isso, os vereadores, membros das comissões, quiserem acompanhar o relatório, o parecer, orientou a mesa e proceda com a votação do projeto com a apreciação também da emenda. O Cleiton não está mais, parece que já foi embora. Não, mas não foi retirado, né? Vai manter. Não, fala assim, mas para ele manter tem que ter acompanhamento dos dois. Mas até onde eu entendi, Pode fazer o E pode dar em contra agora. É mas já foi isso. apresentado. Uma coisa assim, uma coisa é a apresentação, outra coisa é a análise de comissão, que é da admissibilidade, e outra coisa muito diferente, que está acima de tudo, é o mérito do plenário. O mérito da questão do plenário, da inviolabilidade do voto. Então, na discussão da matéria, declaro encerrada a discussão e põe em votação. Como vota Antônio Sérgio? Favorável sem a emenda. Angelina? Favorável sem a emenda. Clarindo Borges? Favorável sem a emenda. Davi? Favorável sem emenda. Ivanei? Favorável sem a emenda. Éder Martins? Favorável também com a emenda. A emenda e o projeto originário, sou a favor dos dois. Neuza Diniz? Favorável sem a emenda. Nilton? Favorável sem emenda. Então foi aprovado com no projeto Senhor vereador, eu só gostaria o seguinte, de colocar, eu quero fazer o meu voto para que ele fique registrado. Não só se eu quero fazer uma declaração de voto, para que ele fique na ata, para que isso futuramente não seja expedido uma certidão aqui e ficar, tantos vereadores votaram contra, e por quê? E não saber por que explicar. Também quero fazer depois da declaração de voto. Aí eu gostaria de fazer essa declaração de voto. E não vou fazer, eu vou só fazer em termos disso aqui, porque eu entendo que. E eu declaro nos seguintes termos, se o senhor permitir. Eu estou votando desfavorável à emenda, porque esse assunto já foi por nós tratado aqui na Câmara. Por várias vezes houve discussão a respeito desse assunto e eu entendo que essa matéria é inconstitucional. Sou favorável à revisão para os professores, mas esse assunto é inconstitucional e eu gostaria que colocasse no meu voto o número da ação direta de inconstitucionalidade, que é 56, 178 e 55, que dispõe especificamente sobre matéria dessa natureza. E neste acordo foi pela Corte Especial do Tribunal de Justiça, foi votado de forma unânime que o vereador não tem competência ou não tem legitimidade para apresentar esse tipo de projeto de lei que cria gastos para o município. E isso ficou muito bem explicado no acordo. Então é só nesse sentido. É só nesse sentido, por quê? Porque nós entendemos, porque eu entendo que é inconstitucional. E nós já sabemos o que vai resultar isso aí. E pode resultar num atraso na concessão dessa revisão aos outros servidores. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar a minha declaração de voto nos seguintes termos. Gostaria de dizer que a emenda, uma vez rejeitada, ela tornou, no meu ponto de vista, inconstitucional o projeto. Por quê? Porque feriu um dos princípios mais consagrados na Constituição Federal, que é a igualdade de direitos. Porque feriu o dispositivo expresso da Constituição quando fala que a revisão geral é para todos e não para partes.
Então, a partir do momento que nós aprovamos um projeto de lei aqui, com apenas concedendo partes dos servidores e excluindo partes, esse projeto de lei se tornou constitucional. Eu faço parte do meu voto, peço para declarar no meu voto, que nós, vereadores, temos poder de rever projetos inconstitucionais para dar a ele constitucionalidade. Eu entendo que é um dever do nosso vereador transformar o projeto inconstitucional em constitucional, dando constitucionalidade a ele, que era o que a emenda buscava. Eu entendo que os professores têm direito, sim, à revisão geral anual, porque contra eles também corre o índice fracionário. Eu ponho no meu dispositivo que existem pessoas dentro desse município que ganham mais que os professores, e contra eles não foi excluído a revisão geral anual, que não só praticamos inconstitucionalidade, como imoralidade, como ato de retirando justiça dos professores. Eu gostaria que constasse isso no meu voto. Defero o voto do Antônio Sérgio e da Nilza. Aprovada a primeira votação, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda discussão. Antes de encerrar a sessão, consulta ao plenário, possibilidade de realizar uma extraordinária para a segunda votação dos projetos de hoje. Favorável. Favorável. Segundo intervalo, pode ir. Então, não tendo encerrado